Oi, galerinha! Vamos então finalizar a apostila de português, tá? Na página 83. Hoje nós vamos falar da letra E. Eu encaminhei para vocês também um vídeo que conta a história do som do N, certo? Aqui nós vamos observar que o N, ele tem dois sonzinhos em algumas palavras, certo? Por exemplo, quando eu pego uma palavra, separo ela em sílabas, em pedacinhos. Sílabas, vocês lembram? Quantas vezes eu abro a boca. E eu observo que o N, ele está no início dessa sílaba, ele tem um som normal, ó. Na, ne, ni, no, nu. A língua encosta no dente, certo? Já quando eu separo a palavra em sílabas e observo que o N ele está no final da sílaba, por exemplo, em, ontem, ó, ele vai ter um som nasalizado, o som que sai pelo nariz. Lembra que na sala a professora sempre brincava, ó, lembra? Aí já é um N, já escrevi um N. Então, aqui, nós vamos estudar isso aqui hoje, tá? Vamos ali pelo título. Ó. Cárie é grande inimiga dos dentes. Cárie é grande inimiga dos dentes. Se eu pegar a palavra inimiga, separar em sílabas, ó, inimiga. Então, as quantidades que eu abri a boca. E ni, eu observo que o N está no início da sílaba. Então, som a ni. Agora, se eu pegar a palavra dentes, ó. Dentes. Eu abri a boca duas vezes. Vou separar ela aqui. Ó, den. O N está no final da sílaba. Então, o som dela é nasalizado. Sai pelo nariz. Aqui, ó. Aqui vocês vão separar a palavra em letra primeiro. I, N, I, M, I, G, A. E depois em sílaba. I, ni, mi, ga. E com a palavra dente, a mesma coisa. Ó. D, E, N, T, E, S. E depois, ó, dentes. Aqui vocês vão observar que o N está no início da sílaba, certo? Olha aqui, ó, no início da sílaba. Então, o som dela é normal, o som que a língua encosta no dente. Já nessa palavra dente, o som dela é o som nasalizado, porque o N está no final da sílaba, ó. Den, a primeira letrinha da sílaba é o D e a última letrinha da sílaba é o N. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com a palavra higiene. Vamos separar aqui em letras e depois em sílabas. Ó, H, I, G, I, E, N. Agora em sílabas. I, G, E, N. Não tive nenhum som nasalizado. Higiene. Olha aqui, ó. A sílaba está aqui. E a letra N, ela está no início da sílaba, estão vendo? Agora aqui, alimentos. Eu vou separar A, L, I, M, E, N, T, O, S e depois em sílabas. Alimentos. Olha onde que está o N. O N está no final da sílaba. Então, o som dela é nasalizado, certo? Vocês vão pintar as letras N, quando vocês vão separar a palavra, vocês vão pintar a letra N e depois escrever. Qual dessa palavra que o N está no início da sílaba? Higiene ou alimentos? No início da sílaba, ó. Higiene. Olha o N aqui, ele está no início da sílaba. Então, eu vou escrever a palavra higiene aqui. Final da sílaba, olha assim, ó, alimentos, olha onde está a sílaba aqui, ó, men, o N está no final, então eu vou escrever a palavra alimentos aqui.
A letra N, quando ela está no início da sílaba, ela tem o mesmo som do final da sílaba? Não, né? Quando ela está no início da sílaba, ela tem um som normal, o som da língua encostando no dente. Quando ela está no final da sílaba, ela tem o som nasalizado. Ó, dente, canta, tá? O som dele é diferente. Vamos aqui, ó. Vamos observar essas palavras aqui que vocês vão entender um pouquinho mais. Temos a palavra doença. Vamos separar aqui, ó. Doença. Olha onde que está o N. O N, ele está aqui nessa sílaba. Isso aqui é uma sílaba. Ó, o N aqui, ele está no final da sílaba. Então, o som dele é nasalizado. Vamos ver outra palavra aqui, ó. Nossas. Vou separar aqui a sílaba, ó. Separar a palavra, ó. Nossa. Quando eu separo, o N fica no início da sílaba. Então, o som dele, o som lá do dente. Normalmente. Olha, vamos observar isso aqui, ó. Nor é uma sílaba. Mal, outra sílaba. Mente. Aqui, no início da palavra, normalmente, o N está no início da sílaba. Agora, aqui na sílaba men, o N está no final. A palavra não, também, o som dela é o som do N normal, está no início da sílaba. Quando, ó, o N está no final da sílaba, ó, quando. Inicial, ó, eu separei a palavra e ni. O N está no início da sílaba, a sílaba ni. Aqui, ingerimos. O N está no final da sílaba. Então, aqui vocês vão completar. Quais as palavras aqui que ela está, o N está no início da sílaba e qual destas palavras que o N está no final da sílaba. A palavra normalmente, ela tem um N no início da sílaba e tem um N no final da sílaba. Então, vocês vão escrever ela aqui, ó, nos dois lados, ok? Na questão 8, vocês vão pesquisar algumas palavras que têm um N no início da sílaba e N no final da sílaba. Se não conseguirem recortar em revistas e livros, pode escrever também. Temos aqui umas palavras, ó, ontem, cantar, dançar, são palavras todas com N no final da sílaba. Nabo, nada, janela, são palavras que têm o N no início da sílaba, certo? Na próxima questão, crie novas palavras trocando a letra inicial da palavra dente por P, L e G. Anote as palavras sob as imagens correspondentes. Por exemplo, ó, dente. Se eu tirar o D aqui e colocar um P, como é que fica? Pente. Dente. Se eu tirar o D e colocar o L, como é que fica? Lente. Ó, dente. Se eu tirar o D e colocar o G, como é que vai ficar? Gente, certo? 10. Entre as palavras da atividade anterior, encontre as que correspondem a essas adivinhas. Vamos lá. O que é o que é? O que é o que é? Que tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. O que deve ser isso? Será que é lente, gente, pente ou dente? O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. É o dente. Então, vocês vão escrever aqui a palavra dente. Letra B. O que é o que é? Tem dentes, mas não come. O que deve ser isso? Será que é pente, lente ou dente? Vamos pensar. Tem dente, mas não come. É o pente. E vocês vão escrever aqui,
certo? Espero que tenha ajudado vocês, a atividade é bem simples. Até a próxima aula, já na apostila nova, ok? Beijo a todos!